Todos acharam? Vamos ler. 2 Coríntios 4, verso 1. Está escrito assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que diz: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus de dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com Ele, e nos apresentará com vocês. Amém? Até aqui. Vamos fazer uma oração então. Senhor, fale conosco pela sua palavra, ela é a verdade. Bendito seja o seu nome, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e alavanque a nossa fé. Nós queremos que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, a convicção dos fatos que já estão firmados, cresça dentro de nós. Que o Espírito do Senhor nos abençoe, ó Deus, por meio da pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre desânimo espiritual. Muitas pessoas buscam a Deus por algum tempo ou por muito tempo e acabam se desanimando nessa sua carreira, trajetória de buscarem ao Senhor, acabam perdendo a força, acabam perdendo até mesmo a forma, o lado de se buscar o Senhor. Não sabem por que lado, por que meios buscar o Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira e a segunda carta de Corinto, escreveu uma terceira carta também que a gente não tem nas Escrituras. E a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu com a proposta de mostrar aos irmãos que o apostolado dele era verdadeiro. Paulo, que foi um apóstolo de Cristo, que viu o Senhor e que fez uma grande obra missionária, as pessoas não estavam acreditando que ele era um apóstolo de verdade. Então, nessa altura do campeonato, do ministério dele, Paulo, que estava preso na Macedônia, ele teve que parar, e escrever uma carta aos Coríntios para mostrar que de fato o apostolado, a vida ministerial dele era de Deus, ele era um homem de Deus, E ele vai fazer isso então. E o capítulo 4 então é muito bonito, porque vai nos falar então desse viver cristão, e vai nos falar então sobre o apóstolo Paulo mostrando, que o ministério dele é verdadeiro, e ele mostra as marcas de uma verdadeira vida espiritual. Então, às vezes, nós desanimamos espiritualmente porque não sabemos o que passamos ou o que temos que passar com as marcas que nós vamos carregar no meio do caminho.
No capítulo de número 3, Paulo vai falar sobre o ministério da nova aliança, que é o ministério em Jesus Cristo. Que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos ver. A graça, então, ela descortinou aquilo que estava tampando a nossa visão. Porque nós conhecemos a lei de Moisés, mas a lei de Moisés era como um véu, não é? Que bloqueava o nosso rosto de ver a plenitude da glória do Senhor. Jesus veio então e tirou esse véu do nosso rosto para que nós pudéssemos ver a glória então da face de Deus. Então no capítulo 4, Paulo, ele vai falar sobre, o ministério dele e o que acompanhava a vida dele, já incentivando os irmãos a não desanimarem. A verdade é que Paulo percebeu que o ministério dele estava sendo questionado porque os irmãos estavam desanimados. Quando as pessoas desanimam espiritualmente, uma das primeiras marcas que elas começam a atacar são as pessoas que representam o ministério espiritual. É você ver os fariseus, que eram pessoas que não serviam a Deus de coração, com fervor e piedade, eles atacavam Jesus, porque Jesus era o símbolo da espiritualidade. Nesses dias aqui, Paulo, Pedro e os outros apóstolos, eles eram o símbolo da espiritualidade. Então Paulo começou a ser atacado porque esses irmãos estavam fracos na fé, e então Paulo vira o bode expiatório. É normal que isso aconteça, mas Paulo vai ensinar esses irmãos. Então Paulo poderia muito bem ter atacado eles, dizendo: vocês estão loucos, quer que eu mostre as minhas credenciais? Porque Paulo tinha credenciais de apostolado, Ele foi um homem que fundou várias igrejas, inclusive a igreja de Corinto foi ele que fundou. Ele foi para a cidade de Corinto, viveu lá um tempo, fundou uma igreja, deixou pastores e presbíteros e depois foi embora. Esse era o papel do apóstolo nos dias ali pós-subida de Jesus. O apóstolo ia até as cidades, pregava o evangelho, pessoas se convertiam, uma igreja era formada, obreiros eram formados, e depois o apóstolo ia para outro lugar pregar e desbravar a palavra de Deus. Então, Paulo, ele fundou essa igreja. Paulo fundou essa igreja e agora está mandando uma carta para ela, não batendo nela, no sentido de que vocês estão loucos, estão duvidando de mim. Não, ele está mostrando para eles o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, o que eu e você precisamos saber para não desanimarmos espiritualmente é saber o que está acontecendo no mundo espiritual. E Paulo então deixa isso aqui muito claro, sabe? Eu não sou de contar da minha vida, mas acho que antes de ontem eu tive um sonho que eu estava pregando numa igreja e era uma barulheira, assim, um monte de instrumento tocando altão, e eu não conseguia falar e ninguém conseguia ouvir a minha voz direito, e aquela bagunceira, aquela coisa toda, e eu tentei dizer: pessoal, parem de cantar, é hora de ouvir a palavra, mas ninguém conseguia entender o negócio. E eu conversei lá, até que no final eu falei: olha, não dá para pregar. Cheguei no pastor e entreguei o microfone para ele. A palavra de Deus não dá para ser colocada no centro aqui nessa igreja por causa dessa barulheira toda, E esse sonho, ele ficou muito dentro de mim. Eu orei ao Senhor e percebi isso, que é muito difícil nós estarmos numa igreja que prioriza a palavra de Deus acima de outras coisas, acima de outros movimentos, acima de outras técnicas para encher igrejas. Mas aqui Paulo vai falar justamente sobre isso, sobre colocar a palavra em primeiro lugar para não haver desânimos espirituais. Eu não sei se você conhece, mas pessoas que vivem nessas igrejas de movimento, elas estão em algumas épocas da vida delas elétricas, em outras épocas elas estão extremamente assim jogadas ao pecado. É um desequilíbrio enorme, é do céu ao inferno, de terra a mar. Então é uma coisa louca, mas é a palavra de Deus que nos ajuda nesse ânimo, então, porque a palavra de Deus é que nos traz esse equilíbrio. Verso de número 1 de 2 Coríntios capítulo 4, diz o apóstolo Paulo: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. Nós precisamos entender uma coisa: nós temos um ministério. A igreja que nós fazemos parte é um ministério nosso. Ministério não é só quem vive do ministério exclusivamente. O ministério é o que Cristo Jesus nos deu
e Ele colocou o Espírito em nós, nos deu a ordem de pregar o Evangelho, de participar de uma comunidade, fortalecer os irmãos em orações, com conversas, com conselhos. Então, nós temos um ministério. E nós não desanimamos porque sabemos que temos que ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Então, uma das causas de nós enfrentarmos o desânimo é saber, eu não posso ficar parado hoje porque alguém está precisando de mim. Então, particularmente, eu fico muito feliz quando alguém chega e diz, pastor, o Senhor falou comigo por meio da pregação da palavra. E às vezes era um dia que eu não estava dando conta nem de pregar direito, que se fosse por mim mesmo, eu nem teria vindo na igreja. Então, nós não desanimamos, porque sabemos que temos um ministério que nos foi dado da parte de Deus. Nós não entramos em qualquer coisa errada, porque sabemos que somos espelho para muitas pessoas em várias coisas. Então, nós temos que tomar uma série de decisões que são difíceis no momento, mas nós temos que vencer os nossos sentimentos que tentam nos jogar para trás, para que nós possamos continuar avançando e não desanimar, porque Cristo está conosco e Cristo nos deu algo importante. Então, isso que Ele nos deu, de poder então consolar aqueles que estão abatidos, Paulo vai falar aqui no capítulo 1 de 2 Coríntios, que Deus nos consola para a gente consolar o próximo. É isso. Deus, Ele abençoa as nossas vidas para nós abençoarmos o outro. Então ele vai dizer que ele continua, que uma das coisas que fazem ele não desanimar é saber que tem pessoas que estão se espelhando nele e que precisam dele. Então o que acontece? Se eu tiver uma briga dentro da minha casa, eu não vou simplesmente tocar fogo dentro da minha casa, acabar com o meu casamento, porque eu sei que eu tenho um ministério, tem pessoas olhando para o meu ministério. Então eu fico triste quando eu recebo ligações de pessoas que dizem, meu marido saiu de casa. Gente que está no ministério, gente que está na igreja há muitos anos. Não estou falando de ninguém daqui não, estou falando de pessoas que me procuram. Então é muito triste isso. Por quê? Porque nós temos essa graça de Deus, e essa graça de Deus é como se fosse uma âncora. A âncora está ali para o quê? Para segurar o navio, mesmo se o mar ficar revoltado. Então nós temos uma âncora. Essa âncora é o quê? É o privilégio que Deus nos deu de conhecer a Bíblia, conhecer a oração, ter um casamento abençoado, ter uma família, termos a igreja, termos os irmãos, termos a quem recorrer. Quando estiver difícil, recorra aos irmãos, sabe? Eu estou à sua disposição. Traga a mim, nós oramos juntos, Deus é o Senhor. Então, nós temos essa âncora para nos firmar, para que a gente não desanime a ponto de cair. Então, Paulo está dizendo que nós não vamos cair, porque Deus nos deu um ministério, e Deus sustenta aqueles que Ele dá um ministério. A Bíblia diz que é pela graça que nós fazemos o quê? O ministério, a obra de Deus. Você faz a obra de Deus aonde você trabalha. A obra de Deus não é só ser um pastor, a obra de Deus é você fazer o seu trabalho com seriedade. Martinho Lutero, ele disse, para um sapateiro, faça o sapato, faça um bom sapato, venda por um preço justo. Você está cumprindo a ordem de Deus. E Lutero também disse, uma mulher que cuida dos seus filhos, ela cumpre um ministério tão nobre quanto um pregador quando está pregando um sermão para a igreja. O sermão é importante porque é o que? Esclarece, abre os nossos olhos. É o que? É uma semente, é uma fagulha espiritual que vem sobre nós para nos levantar. Então, sempre que você pensar em fazer alguma besteira, porque está diante de pressões, diante de desânimo, lembre, você tem um ministério. E Jesus está com você, se dobre a Ele. Faça que nem Elias. Elias mesmo caiu ali no deserto e disse, eu quero morrer. É melhor você chegar diante de Deus e orar dizendo, Senhor, eu não aguento mais, eu quero morrer, do que simplesmente sair chutando tudo que está na tua frente e desonrar o ministério cristão. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, a fim de que eu não seja reprovado no ministério que me foi dado da pregação do Evangelho. Então o que ele diz? Ele está querendo fazer alguma coisa errada, mas ele se esmurra, ele luta contra ele mesmo, porque ele sabe que ele tem o quê? Um chamado que foi dado pela graça de Deus. Não foi ele que escolheu aquilo, Deus o elegeu para esse ministério. Então, esmurre o seu corpo e faça como Elias, se for preciso.
caia no meio do deserto e diga: Senhor, eu não aguento mais viver. Deus visitou Elias, Deus deu comida para ele, água, Deus animou Elias e disse: continue caminhando porque a tua jornada ainda é longa. Então é melhor cair, não é, fraco diante de Deus, do que simplesmente começar a tomar decisões precipitadas, não é, sem buscar o Senhor, sem buscar a sua graça, sem buscar o seu poder. Consegue entender? Então isso é precioso por demais. Verso 2: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos e não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Paulo está dizendo isso. Hoje em dia que nós temos um ministério, nós temos a igreja, nós temos a fé cristã, nós temos a oração, nós não vamos mais para os procedimentos vergonhosos. Então, se eu estou desanimado, eu não vou mais buscar o pecado para o quê? Para que de alguma forma eu tenha algum tipo de alívio, um êxtase momentâneo. Não, eu não busco mais procedimentos vergonhosos, procedimentos secretos, coisas que eu fazia no escuro, porque dá vergonha de fazer na frente de outras pessoas, porque nós não torcemos a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa isso! Então, quando você estiver desanimado, vá ao Senhor, porque foi o Senhor que lhe chamou. Vá até o Senhor, porque o que de fato trará alívio e aumentará a sua força no Espírito, a sua força espiritual, é você orar ao Senhor e dizer: Senhor, o meu coração fraqueja e deseja os procedimentos vergonhosos por desânimo, mas eu preciso de Ti, então me ajuda, me fortalece. O nosso problema é esse, é que antes de ir para a oração, a gente acaba indo para os procedimentos vergonhosos. Vai para a oração. Vai para a oração e diga: eu não aguento mais. Vai para a oração e diga: Senhor, se o Senhor não colocar a mão em mim, eu não vou conseguir aguentar. Então assim, a gente passa por momentos difíceis, mas é diante de Deus que a gente sobrevive, né? Então isso é uma coisa séria, e a gente precisa muito então orar ao Senhor. Busque Deus em oração, Ele é o que te animará espiritualmente. Então não faça como aqui os coríntios, que colocaram toda a sua esperança em Paulo e começaram até a culpar Paulo, né? Acusar ele de que o apostolado dele não era verdadeiro, porque os irmãos aqui estavam desanimados. Se a palavra de Paulo fosse verdadeira, a gente não ia entrar em desânimo. Mas Paulo vai falar que quem vive Cristo passa por dificuldade, e na hora da dificuldade a gente não deve se dobrar, não deve se render, não deve cair. Verso de número 3, ainda é o 2. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Olha o que Paulo está falando. Você sente vontade de ir para os procedimentos vergonhosos, cometer pecado. Aí ele diz, aí você se expõe à palavra. Você entra na frente da pregação, você entra na frente da leitura das Escrituras. Então, por causa da clara exposição do Evangelho, esses procedimentos vergonhosos, eles são cauterizados. Essa aqui é a famosa guerra que Paulo mesmo escreve em Gálatas, quando ele diz que há uma luta da carne com o Espírito, não é? E a gente precisa alimentar o Espírito para que as obras da carne não prevaleçam, mas para que os frutos espirituais prevaleçam. Por isso que Paulo também vai dizer aos Coríntios, na primeira carta, que aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque todos vão passar por momentos difíceis. Essa semana agora fez 13 anos que eu prego o Evangelho. Eu já passei por muito momento difícil, né? Mas o que? Procurando sempre me dobrar diante do Senhor, diante do que? Das crises. Então é óbvio que você vai ter crises de fé, é óbvio que você vai ter crises de pensar que ninguém te reconhece como uma pessoa que serve a Deus. É óbvio que você vai ter crises que você vai pensar que não está adiantando nada você orar, você buscar a Deus, você ir na igreja. É óbvio que você vai estar em crises e vai começar com aqueles pensamentos de que, será que existe só um Deus? Será que esse negócio de ajudar os pobres e a igreja realmente vale a pena? Eu tenho que cuidar da minha vida. Vão haver inúmeras crises espirituais e emocionais na sua trajetória, mas fique firme e continue se colocando diante da palavra. Por quê? Porque Deus é quem nos levanta das crises espirituais. Então, não coloque nas costas de um ser humano as crises que você passa. Então, é muito triste quando a gente encontra alguém que sai de uma igreja
porque diz que o pastor não fez isso ou não fez aquilo. Olha, às vezes os pastores não conseguem fazer as coisas. É muito triste quando alguém se despede de uma igreja saindo do grupo do WhatsApp apenas, sem falar nada. Mas o que foi? Não, eu estou saindo da igreja. É muito triste, porque a gente luta muito, a gente faz muito, a gente se esforça muito para incentivar os irmãos na fé, para que a gente possa continuar. Mas não dá para o quê? Para um pastor ser o Jesus Cristo de alguém. Um pastor, ele é somente aquele que expõe, que prega, que relembra aos irmãos a obra de Cristo. Então aqui, diante da palavra que nós ficamos firmes. Isso é maravilhoso. Verso de número 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Então Paulo está falando, eu estou pregando o evangelho sim. Se alguém está dizendo que não está entendendo o que está acontecendo, está encoberto, é para essas pessoas que estão perecendo, porque elas estão cegas. Ele vai dizer no verso 4, porque o Deus dessa era, citando Satanás, é que cegou o entendimento dos descrentes, porque o pecado cega, o pecado ele embota a nossa consciência. Uma consciência que vive se expondo ao pecado, ela fica cauterizada. No capítulo 2 de Romanos diz que Deus imprimiu as leis dele em nós. Existem leis impressas na nossa mente, não a totalidade delas, porque a revelação total só está na Bíblia, mas existem leis impressas em nós. Então ele vai dizer o quê? Que na verdade muitas pessoas elas estão cegas, porque elas se deixaram dominar pelo pecado. E o que acontece? Elas não estão vendo a palavra, não é porque não tem palavra sendo pregada, a palavra está sendo pregada. Paulo está dizendo, eu preguei para vocês, eu plantei a igreja de Corinto, eu estive entre vocês, estou mandando uma carta para vocês. Quem está dizendo que se rendeu ao Deus desse século, quem se dobrou ao diabo, a culpa não é minha. É porque simplesmente a pessoa, ela o quê? Ela usa de refúgios, e o ser humano é tendencioso a não assumir os seus erros. Lamentações 3:39 diz, de que se queixa o homem? O ser humano só se queixa dos seus próprios pecados. Mas é mais fácil eu dizer, mas o pastor não é atencioso, mas o irmão da igreja não olha na minha cara, mas não vale a pena, sei lá o quê, isso, aquilo, é mais fácil. Mas quando nós estamos numa igreja que prega a palavra, nós temos que o quê? Que reconhecer que quando esses pecados começarem a aparecer à nossa volta, nós estamos numa guerra espiritual, e a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, tentando nos tragar, e nós devemos o quê? Nos revestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus é o quê? Nós estamos diante da palavra do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. A arma de ataque é você ir para a palavra e atacar, então, esses procedimentos vergonhosos do pecado que querem te dominar, para que você não fique cego. Então, Deus nos deu essas armas, Então, Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, não dos crentes. Porque os crentes estão diante da palavra do Senhor, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que essa batalha espiritual que Satanás está envolvido, tentando nos tirar da presença de Deus, o que ele quer é fazer com que a gente não enxergue a palavra, mesmo quando ela está sendo pregada. Uma coisa é você ir numa igreja que não é igreja, que só fica como eu sonhei, que era só a barulheira danada, uma confusão louca, não tinha nada, não podia pregar. Outra coisa é você estar numa igreja que tem pregação e dizer, não estou ouvindo nada ali que está me ajudando, sabe? Então é isso que Paulo está dizendo. Corintos, existe palavra diante de vocês estão diante da exposição do Evangelho da glória de Deus. Verso 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos crucificados, escravos de vocês. Olha que coisa, Paulo está dizendo que a nossa pregação é sobre Jesus, não é sobre nós mesmos. Então, você sabe que Coríntios capítulo 1, se você for para a primeira carta, você vai ver que a primeira coisa que Paulo teve que trabalhar para esses irmãos é que esses irmãos eles estavam partidários e estavam idolatrando pregadores. Uns diziam que era de Pedro, Pedro é o melhor.
outros diziam que o quê? Que Paulo era o melhor, outros diziam que Apolo era o melhor, mas aí Paulo foi lá e escreveu a carta e disse: meus irmãos, não é nada, a igreja não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Apolo, não é de ninguém, é de Cristo Jesus. Vocês estão errados quando fazem esse tipo de coisa e quando simplesmente, colocam nos homens, a graça e a glória que deveria estar só em cima de Deus. Então aqui ele está explicando isso, novamente dizendo, mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Então, não deixe que a causa do seu desânimo seja, certo, o problema de alguém. Gente, não interessa, tem pessoas que desanimam da fé por problemas em casa, por problemas na igreja, por problemas no trabalho. Paulo está dizendo: meus irmãos, não somos por nós, homens, que nós pregamos o evangelho. A culpa de haver desgastes espirituais não é nossa. Deus permite essas coisas, inclusive Deus permite esses embates para aperfeiçoar os cristãos. Ele vai dizer logo aqui abaixo. Então, a pior coisa que um cristão pode fazer é ter essa imagem ainda de sair de algum lugar porque alguém fez alguma coisa que não lhe agradou. Isso é uma imagem muito pequena, sabe? É uma imagem muito vã. Pessoas que dizem que abandonaram a fé porque simplesmente não concordaram com a igreja, não concordaram com o pastor, isso e aquilo. Quando nós somos da fé, nós podemos o quê? Trocar de comunidade, por saber que uma comunidade está mais perto das escrituras do que outra, mas nós continuamos na fé. A gente não desiste da fé porque vê erro, Então, a gente simplesmente escolhe. O que eu estou dizendo é, se você está na comunidade que está errada, você tem que sair fora mesmo, que está errada ali, naqueles princípios fundamentais. Mas agora, desistir da fé não podemos. Não podemos, nós estamos numa luta espiritual e nós estamos então vencendo esse desgaste espiritual. Então nós pregamos Jesus Cristo e Deus então faz essa obra. E nós, os que pregamos, todos nós somos aqueles que fazem parte então do corpo do Evangelho, dos pregadores de Cristo, porque Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Nós somos esses que pregam a palavra do Senhor. Então, nós também que pregamos não devemos nos preocupar se alguém nos rejeita, porque é como Jesus disse: vá e entre na casa de quem te aceitar, pregue e diz, haja paz. Se a pessoa te expulsar da casa, sacode a poeira dos seus pés e vai para a próxima. Então, nós também não devemos ficar preocupados em estarmos sendo rejeitados como pregadores. Fale do Evangelho, não interessa se a pessoa vai ir contra você ou não. Aí ele entra então aqui no cerne, no ponto central daquilo que nós crescemos na fé quando nós lutamos contra o desânimo espiritual. Verso de número 6: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É Deus mesmo quem vai estar iluminando os nossos corações se nós continuarmos avançando nessa batalha espiritual. Verso 7: mas temos esse tesouro é a glória de Cristo, em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Nós somos os vasos de barro, para mostrar que esse poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, aqui Paulo quer que nós tenhamos a consciência de que nós somos o vaso de barro, e que o que habita em nós é que é poderoso, não nós. Então, você vai ver que os apóstolos, eles nunca se consideraram super apóstolos. Então é por isso que Paulo, com humildade, ele vem escrever uma carta para uma igreja que está dizendo: eu acho que esse cara não é nem apóstolo, entende? Então ele é humilde porque ele entende que ele é um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro, mas nós vencemos as lutas espirituais e o desânimo espiritual porque Deus colocou a essência da sua glória em nós. Então o que existe dentro de nós não é algo fruto do nosso pensamento, das nossas teorias, é fruto da graça sobrenatural de Deus. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você.
Então é esse Espírito que nos dá confiança para pregar, para continuar, para não nos render diante do desânimo, para perseverar, porque nós vamos alcançar. Então isso é algo muito poderoso e algo muito belo. Aí ele vai dizer no verso 8, isso aqui é muito importante, não é? Olha como às vezes a gente não entende o significado das palavras. Esse verso aqui, ele vai trazer definições de palavras muito importantes. Verso 8, de todos os lados, nós que somos vaso de barro, somos pressionados, mas não desanimados. Quantas vezes a gente diz, eu não estou desanimado? Nós estamos pressionados, entenda isso. Quando vem as lutas e o desânimo espiritual, é pelas pressões. O que é uma pressão? Pense em algo que começa a ser comprimido, né? Pense numa folha de papel que começa a ser apertada com a mão e começa a ser amassada. Isso é uma pressão. É quando o quê? Quando nós estamos numa sala e aquela sala parece que vai diminuindo de tamanho, sabe? E o tamanho vai se tornando menor. Desanimados não. Nós estamos o quê? Pressionados. Isso é diferente. Então, nós vivemos pressões. Mas agora o desânimo, Deus há de nos guardar do desânimo, é por isso que ele fala várias vezes nas Escrituras, tem de bom ânimo. Ele diz, tem de bom ânimo. Então ele diz que é algo que nós podemos de fato alcançar o bom ânimo. Então as pressões vêm, o desânimo não, porque Deus nos guarda do desânimo pelo poder da glória de Cristo, é o que diz o texto. Aí diz o seguinte, ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas vezes a gente diz, estou desesperado? Não, desesperado não, você está perplexo. O que é estar perplexo? Você olha para um lado, meu Deus, parece que não tem saída. Você olha para o outro, meu Deus, parece que não tem saída. Você olha para frente, meu Deus, parece que não tem saída. Isso é estar perplexo, mas você pode olhar para cima e dizer, mas o Senhor sabe o que faz. Quem está desesperado simplesmente diz, não tem saída, acabou tudo acabou. Então há uma diferença entre você estar perplexo e estar desesperado. Deus nos leva a níveis de quê? De perplexidade profundas. Jó ficou profundamente perplexo. Deus, eu não pequei, eu faço orações, jejuns, sacrifícios. O Senhor permitiu com que eu fosse tocado com essa doença, os meus filhos morreram, os meus amigos dizem que eu pequei, mas eu não pequei, eu estou perplexo sem entender a situação. Isso é perplexidade. Mas Jó não entrou em desespero, porque quando a mulher disse para ele o que a mulher dele disse, Jó, amaldiçoa Deus e se mata. Ele disse, negativo. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então o desesperado ele entrega tudo, ele se mata, ele se suicida se ele perder alguma coisa. Nós não, nós entramos o quê? Em perplexidade, nós ficamos sem caminho, mas nós temos alguém que vai abrir uma porta onde não tem porta. Como diz em Apocalipse, entende? Então isso é muito importante, você entender a definição dessas palavras, porque existe um limite da onde Deus vai conosco. Aqui também, em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo diz, Deus nos levou a uma provação que parecia ser sobre-humana, mas depois a gente descobriu que não era. No capítulo 1 ele vai dizer isso, quando ele vai falar lá dos naufrágios e tudo mais. Então, Deus sabe até onde nos provar. Lembra desse verso, 2 Coríntios capítulo 10, lá no verso 13, não sobreveio a você tentação que não fosse humana, mas pelo contrário, Deus é fiel e na hora certa Ele providencia o escape. Então, tem desânimo, tem fraqueza espiritual, pode ter, mas fica firme, porque é a glória da graça de Deus que nos mantém de pé. Então, é por isso que você vê tantas pessoas que passaram por tantos desafios, mas foram até o final. Gente, Paulo, esse homem, ele sofria bastante, ele foi apedrejado, ele teve que descer de uma muralha, né, de madrugada dentro de uma cesta. Paulo foi chicoteado, Paulo passou por naufrágios, né? Então assim, era um homem que por passar por tantos flagelos físicos, com certeza tinha problemas de saúde. Uma pessoa que passa por vários traumas físicos vai ter problemas, mas o cara continuou pregando, não é? E é isso que acontece, a gente vê com vários pregadores. Um pregador do século XX, Charles Spurgeon, era um homem que tinha gota. Naquela época não tinha remédio para aliviar a gota, né?
e sofria demais, e sofreu a vida inteira com depressão. Ele relata que desde os 20 anos, muitas vezes ele ia arrastado para a igreja para pregar o evangelho, porque ele tinha depressão. E ele simplesmente diz que fez todos os tratamentos que tinham na época lá, e não adiantou. Deus colocou aquele espinho sobre a carne dele, entende? Deus colocou um espinho na carne de Paulo também. Paulo diz, Deus colocou um espinho na minha carne. É como se o diabo viesse bater no meu rosto e me humilhar. Mas a graça de Deus, ela vai me sustentar. Está escrito, a graça de Deus sobreabunda na fraqueza. Isso aqui é maravilhoso. Então nós precisamos entender isso, que as nossas limitações, elas não estão fazendo de nós menos cristãos. Nós devemos continuar firmes, né, e diante do Senhor. Então isso é uma coisa muito séria. Eu até indiquei um livro lá na internet, lá, que é a síndrome do super-homem. Nós não somos super-homens. Nós temos que entender as limitações, e aqui Paulo faz isso muito bem. Nós somos vaso de barro, mas tem a essência da glória de Deus. Então olha esses dois aspectos. Você entende que você é um vaso de barro, mas que em você habita o Espírito, que Deus faz em você, que você ora e Deus responde, que Deus faz milagres. Então você precisa compreender esses dois aspectos, porque aí você então não vai se achar um abandonado e nem vai se achar um super-homem ou uma super-heroína, né? Então essa é a grande questão, para a gente já ir aqui para a reta final. Perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos nós somos, abandonados não. Deus sempre dá um jeito de colocar alguém conosco além da própria presença dele. Então Deus não te abandona, mesmo quando você é perseguido. Abatidos, mas não destruídos. Abatimento é uma coisa que vem constantemente sobre nós, mas destruídos não. Então, quando vinha o abatimento, lembra desse texto, pega esse texto. Quando você se sentia destruído, como as pessoas costumam dizer, eu estou um caco, eu estou em pedaços. Vá para o texto e diz, não, em pedaços não, eu não estou destruído, eu estou abatido. E esse abatimento pode parecer profundo, a ponto de parecer que eu estou quebrado, mas eu não estou, porque é Deus quem garante a minha proteção. É Ele que disse que o maligno não ia me tocar. Isso é poderoso. Verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Paulo vai dizer então que essas provações de desânimo espiritual que nós passamos servem para que Jesus se torne mais verdadeiro e mais vivo para nós, para que Ele se revele de forma experimental, de forma de fato nítida, não só intelectual, teórica, mas de forma real, de uma forma mais forte. Então ele está dizendo, nós trazemos o morrer de Jesus no nosso corpo. O que é esse morrer? Eu passo por dificuldades, eu sou abatido, mas não fico destruído, eu sou pressionado, mas eu não fico desesperado. Então tudo isso aqui é para o quê? É para que nós então possamos experimentar mais ainda a glória e o poder de Deus. Paulo vai deixar isso mais claro em Romanos, no capítulo 8, onde ele vai dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados para nos tornarmos a imagem de Jesus. Deus quer que nós nos pareçamos mais com Jesus, na forma de enxergar as coisas, pensar as coisas, sentir as coisas, viver as coisas, fazer as coisas. E o sofrimento, é uma arma que Deus usa para isso. Então, não se desespere. Deus está conosco e Ele está fazendo uma grande obra por meio desse desânimo espiritual. O desânimo espiritual de Elias levou ele a um novo patamar, que foi ungir um novo profeta para ser sucessor, que foi Eliseu, um novo rei, e aí por diante. Os 2 versos finais para a gente encerrar. Pois nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aqui ele sela o que eu acabei de dizer, que nós estamos passando por desânimos espirituais para nos tornarmos mais parecidos com Jesus.
Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que Jesus aprendeu a obedecer a Deus pelos sofrimentos que ele passou. Então, nós somos aperfeiçoados pelas nossas provações. Nós somos aperfeiçoados pelas dores que Deus nos permite passar. Verso de número 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo está dizendo, não é? Ele se colocou numa posição de passar por ainda mais provações para que os cristãos pudessem receber essa palavra de entendimento de que o desânimo não está destruindo eles, mas está fortalecendo. Então, nós estamos sendo fortalecidos na hora das provações. Tenha grande alegria quando passares por provações. Tiago capítulo 1, verso 2 diz isso. E aí então, para encerrar, está escrito, verso 13: eu criei, por isso falei, uma frase de Davi nos Salmos, como este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará junto a vocês. Por fim, ele diz que tudo que nós estamos passando vale a pena. Por que vale a pena? Porque no final, mesmo que chegue o final da nossa vida, quando nós morrermos, nós vamos ser apresentados juntamente com o nosso Mestre, que nós seguimos com tanta dedicação durante toda essa nossa vida de abatimentos, sofrimentos, perplexidades. A vida é difícil sim, a Bíblia deixa isso muito claro. Então, como diz uma frase, eu acho que é do Paul Washer, eu até compartilhei ela no dia de ontem, do John Piper, a frase, se a nossa vida, se ser amado por Deus é ser rico, ter saúde, ter tudo, então Deus odiou o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo passou por muitos sofrimentos. Então, o nosso propósito é continuar de pé nessas provações espirituais. Fique de pé. Deus está conosco, está nos aperfeiçoando, nós estamos nos tornando cada vez mais fortes. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós fazermos uma oração?